Márcia Daledoni Siqueira, a história da ciência pesquisa na UFPR. Então, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer aqui o convite e a participação de colaborar nesse livro que estamos lançando hoje em conjunto, junto com um grupo seleto de pesquisadores sobre a história da universidade. Quero agradecer também e parabenizar os organizadores da obra, o Renato e o Ricardo, pela iniciativa desse encontro, desse evento. Agradecer a contribuição de todos os colegas que já participaram, e em especial do professor Baranov. E também quero agradecer aqui a presença de colegas, de amigos e dos estudantes que estão aqui também para aprender um pouquinho com a história da universidade, são amantes dessa instituição tão expressiva para a nossa sociedade. O meu tema em especial é sobre a ciência e a pesquisa dentro da universidade e a sua trajetória histórica. E a pesquisa, como ela sempre foi entendida, como um elemento que conduz ao futuro. E a Universidade Federal, ela sempre viu a questão da pesquisa uma maneira de enaltecer a instituição e de torná-la também um elemento de contribuição, de participação da sociedade paranaense em todos os campos da ciência e da cultura. Então, nessas atividades da Universidade Federal, a gente sabe a importância em relação à pesquisa, ao ensino e à extensão. E é baseado nesse tripé que ela se consolidou ao longo desses anos, em todas as suas atividades. Pode passar. E a gente também repara que, apesar desse tripé, ela, em todos os momentos, e foi apresentado aqui pelos colegas até agora, ela vem se adaptando à conjuntura, às conjunturas históricas e, sobretudo, no que diz respeito à pesquisa, a toda uma legislação nacional vigente, que culmina, finalmente, com uma política em relação à própria pesquisa. Então, a Universidade do Paraná, no começo, como já foi falado aqui, ela era minúscula, ela era baseada perto do que ela é hoje, Embora ela fosse uma ousadia na época, ela contava então com poucos alunos, 97 alunos na sua primeira turma, e com 5 cursos efetivamente consolidados nesse primeiro momento. E hoje a gente vê um gigante perto dessa instituição nesse momento. Então, no ano do centenário, acho que não cabe repetir aqui, que o professor Molinari já colocou, a gente vai ter uma gama imensa de cursos e quase que a população de uma cidade trabalhando ou colaborando com a universidade, participando da universidade. O que chama muito a atenção do que nós temos aí apresentado é exatamente o fato de que, além de termos muitos cursos, nós temos muitos cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, além das especializações. Isso sem falar do número de estudantes, servidores, residências médicas e o grande número de professores titulados. Então, nós temos em torno, ao menos na época que foi feita a pesquisa, em torno de 500 professores mestres, mais de 1.500 professores doutores, o que significa a importância da pesquisa dentro da universidade e como ela é importante para a carreira. Deixa eu passar, pode ir. Cursos à distância, pode ir passando. E todos os seus laboratórios de pesquisa, então, que deram e contribuíram para esse momento histórico que a gente está passando e, sobretudo, nas mais diversas áreas de pesquisa. E sem contar com as suas bibliotecas, que dão esse suporte a todo o grupo estudantil e também aos próprios pesquisadores. Numa perspectiva temporal, então, a gente poderia dizer que seriam 3 momentos distintos na questão histórica a ser falada. O primeiro momento falaria da pesquisa dentro da organização institucional, como um suporte das cátedras, ou seja, das disciplinas. Um segundo momento, em decorrência da legislação, se pensa o pós-graduação.
E no terceiro momento, a pesquisa passou a proporcionar a sustentabilidade, enfim, dos cursos de pós-graduação, né? Então, baseado na pesquisa é que a gente tem todo esse complexo estruturado como a gente vê hoje. A pesquisa no Brasil, ela, como embora se tenha registros anteriores, mas do século XIX sobretudo, é uma relação experimental, né? Uma ciência experimental. Então, na colônia e mesmo no Império, a gente vai sentir que toda essa organização do ensino superior e mesmo da pesquisa, ele está pautado dentro de um modelo português, onde, na verdade, existem muitas amarras e que que trazem para o Estado o monopólio do ensino e mesmo da fundação, da formação dessas instituições de ensino superior, e que com isso gera um atraso em relação às outras nações, aos outros países, sobretudo o que a gente vai perceber no começo da República. Embora então no Império já existissem as escolas de ensino superior, é só na República que as coisas, a situação começam a mudar, né? E essa pesquisa, ela agora é vista para formar uma nação inovadora e progressista, né? Então é aquela ideia que a gente tem mesmo dentro da nossa bandeira, a ordem e o progresso, né? O progresso seria então uma das formas de se atingir através do ensino. Esse ensino então, logo que a gente entra no período republicano, nós vamos ver que vamos ser surpreendidos por reformas que o professor Carlos Eduardo já nos apresentou aqui, né? São as reformas de 1911 e depois a de 1915. E o que é interessante notar é que graças a essa abertura política, essa abertura legislativa, foi possível sim criar a Universidade do Paraná em 19 de dezembro de 1912. Mas apesar de toda essa euforia, essa empolgação desses grupos e da sua instalação, em 15 ela vai ser, de certa forma, limitada pela legislação novamente, quando ela terá que ser equiparada com instituições de nível nacional e vai ser exigido, então, que a cidade tenha uma população com mais de 100 mil habitantes e que tenha, no mínimo, 5 anos de funcionamento, que realmente não acontecia aqui. É interessante reparar que no próprio relatório do Vitor Ferreira do Amaral, o relatório anual de 1914, ele já fala sobre a pesquisa. Ele diz assim, que a instrução superior, considerada sobre a tríplice função de criar, ensinar e aplicar a ciência, está definitivamente constituída na Universidade do Paraná. Então, naquele ideal fundador, a gente percebe que imediatamente eles pensam no ensino, mas eles também estão pensando na pesquisa, quando eles falam em criar e aplicar, né? E isso a gente percebe quando, a partir do momento que ela é fundada e é posta então em funcionamento, sobretudo com as suas cátedras, por favor, já começam a funcionar laboratórios, gabinetes, salas de estudos, né? Então, existe toda uma concepção de pesquisa, mas baseada na prática, né? Nas cátedras. E aí nós temos, pode passar a sequência, são vários laboratórios onde aparecem e os gabinetes, enfim, as salas de aula, e por fim a biblioteca, onde aparece essa preocupação, né? Isso exigiu uma grande contribuição, um aporte econômico, exigiu a participação e empenho dos professores, e como uma questão interessante para trazer aqui para vocês, sobretudo o material da anatomia, todo o material era importado, veio da França, e hoje museus franceses vêm atrás do nosso material aqui, que é conservado até hoje, porque no mundo só existem 3 coleções e a nossa é a mais completa, eles querem levar embora. Então eu quero dizer assim que era de altíssimo nível, ao contrário do que a gente possa pensar,
essa montagem, enfim, essa organização da universidade e tudo que esses nossos primeiros fundadores, né, pensaram para a instituição. Tá? A pesquisa, então, ela passa a ser baseada, então, nessa experimentação, mas a partir de 1915, com a equiparação, eles vão ter que achar um jeitinho de sobreviver a esse momento de crise, é um momento de crise na instituição, ela mal está se organizando, ela está crescendo, é um momento então que ela vai ser fatiada, dividida por uma legislação, e eles, no entanto, eles encontram uma solução para permanecer coesa. Eles dividem a universidade em faculdades de engenharia, de direito, de medicina, e ainda permanecem no mesmo prédio, que é o prédio central, e ainda mantendo uma mesma diretoria para as 3 instituições. É interessante notar que é justamente por isso, por essa estratégia política, que hoje se diz que a Universidade Federal do Paraná é a universidade mais antiga do Brasil. Ela é a mais antiga em funcionamento, porque ela nunca se desmembrou, né? Ela nunca se desfez. A restauração dessa universidade vai depender da equiparação, ou seja, do reconhecimento dos cursos que vai ocorrer na década de 20 direito e depois engenharia e em 22 medicina. Aí sim começa uma luta pela restauração da instituição, ou seja, a universidade que foi desmembrada em 18, agora ela vai ter que ser reagrupada na década de 40 e finalmente, né, a federalização. Mas nesse momento do reagrupar, existe uma determinação federal no seguinte sentido, que façam parte, sim, escolas de engenharia, de medicina, de direito, mas também as escolas de filosofia. Então, nesse momento, é agregada então, a faculdade de filosofia, né, tão carinhosamente chamada como FAF. Então, a FAF é agregada justamente porque é lá que a gente vai ter a ciência pura. Então, a pesquisa, o embrião da pesquisa na universidade, ele está dentro da faculdade de filosofia. É um exemplo, é um modelo que está sendo copiado de universidades de filosofia internacionais, mas também do modelo da USP. A USP, em 34, funda a sua faculdade de filosofia e no Paraná é fundada em 38. Né? Isso mesmo. Bem, é interessante também reparar que a partir daí nós vamos ter uma série de reformas. E começando pela reforma de 1925 de Rocha Vaz, onde ela propõe a fundação de um Departamento Nacional de Ensino. É a primeira vez, então, que se pensa na questão da pesquisa, isso em termos nacionais. E depois nós temos a reforma Francisco Campos, em 31, essa sim vai estimular a investigação científica, né, em todos os domínios do conhecimento. Então, para isso, ela enfatiza a presença de laboratórios, de gabinetes, de ambientes que proporcionem, né, experiências práticas. O ensino universitário, então, ele deveria obedecer essas necessidades, né, todas essas necessidades do país, sobretudo com as suas faculdades, como eu falei, de direito, medicina, educação, ciências, faculdade de filosofia e escola de educação. É interessante perceber que, nesse momento, então, nós vamos ter os chamados institutos de pesquisa associados ou ligados a essa faculdade, né? E também, essa nova organização, ela tem um duplo sentido: ministrar o ensino e também proporcionar a investigação original. Quer dizer, é um novo campo que está se pensando a partir daí, né? E também é interessante que, em função dessa abordagem, aí a gente já vai ter o título de doutor. Então, o doutor vai ser aquele
que, ao terminar o seu curso, apresentar uma tese, uma monografia, como a gente tem hoje, esse pode ser chamado de doutor, e também pode ser chamado de doutor aquele professor catedrático que vai fazer a sua defesa, a tese de docência livre, né? Então, é um título que ele começa a despontar, né? Não no sentido que a gente tem hoje. É interessante perceber que essas legislações de 25 e de 31, elas contribuem em 3 fatores na organização das instituições universitárias. Elas são importantes no ensino, nos recursos de aprimoramento pessoal e a instituição da pesquisa no meio universitário. Essas reformas todas, elas vão, de certa forma, caminhando muito bem. Nós vamos ter dentro da nossa universidade a organização vamos dizer assim, da restauração no final dos anos 40 e depois nos anos 50 a federalização, onde ela passa a ser então Universidade Federal do Paraná. Essas reformas que foram pensadas, elas vão, de certa forma, sofrer um grande impacto nessa década de 50, porque vai corresponder exatamente com o final da Segunda Guerra Mundial. E justamente com isso, a política nacional em relação à educação e em relação à pesquisa vai sofrer uma certa influência. Surge a necessidade de se criar, de desenvolver uma ciência, sobretudo uma ciência e grande tecnologia, para competir com o mercado internacional, sobretudo do pós-guerra, a exemplo dos americanos, das instituições americanas, onde vai se desenvolver e vai se dar uma ênfase muito grande à física, à química, à tecnologia e à genética. Então, a gente vai ver um aporte grande nesse sentido, quer dizer, quem não consegue se desenvolver, né, vai ficar sempre na rabeira, né, do processo científico. E a partir de 46, com os estatutos da Universidade do Brasil, é a primeira vez que vai aparecer o termo pós-graduação. Então, dentro do panorama nacional, só em 46 é que se pensa na criação de cursos de pós-graduação. E nesse contexto de mudanças, sobretudo, então, pautado por essa percepção nacional de que nós estávamos defasados completamente em relação à ciência e tecnologia, são criadas várias instituições, como a SBPC, né, que é de 48. Depois a gente tem a fundação do CNPq e da CAPES. E na Universidade Federal do Paraná, a gente percebe que, em função de tudo isso, ela vai ter que se reestruturar, não só por uma questão política, mas também pelo fato dela ter sido federalizada. Ela vai ter que seguir, então, agora uma legislação federal. Então, ela vai ampliar suas áreas físicas, ela vai criar seus institutos de pesquisa, seu conselho de pesquisa e assim por diante. O objetivo era tornar a universidade uma instituição altamente qualificada para o sul do país, uma importante referência no sul do país. E com isso, ela visava também as pesquisas e, sobretudo, criar um sistema de pós-graduação, né? E na Faculdade de Filosofia é que ela vai se inspirar para esse modelo, né, que vai ser seguido a partir de então. É nesse momento, então, que a Universidade Federal ela institui o regime de dedicação exclusiva, coisas que foram apresentadas agora há pouco pelo professor Portela, né? Onde a gente também vai ter a organização dos institutos de pesquisas, né, ligados à reitoria. A gente também vai ter os centros de estudo, de cátedras, os departamentos, laboratórios dedicados à investigação científica. E com isso, essas reformas vão preparar um futuro para os cursos de mestrado e de pós e de doutorado. Essas reformas, nesse momento, então, é interessante perceber que se criam esses institutos com seus laboratórios, né, extremamente qualificados.
Bem, mas entre 46 e 61, o ministro Clemente Mariani, que é o ministro da Educação, ele vai tentar formular a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que vai ocorrer em 61. Essa lei de diretrizes, ela difundiu uma ideia simplista de universidade, né? Simplesmente agregando as instituições, enfim, com uma cátedra básica, com o aumento do número de vagas e tudo mais. Mas com o golpe de 64, essa proposta ela foi desestruturada e a ditadura militar ela vai, de certa forma, modificar o ensino superior, tá? Ela vai exigir uma orientação mais técnica, ela vai subordinar a comissão de especialistas, principalmente de peritos estrangeiros, consultores, né? Ela vai organizar seus institutos centrais. Então, a pós-graduação vai ser pensada no sentido estrito sensu e lato sensu. Aí que se pensa em 2 níveis desse doutorado, dessa pós-graduação, tendo o mestrado e o doutorado. Mas todas essas medidas reformistas propostas pelo governo central, elas entram em conflito com as ambições dos estudantes, como foi há pouco mencionado aqui. E com isso, essa legislação não vai poder ser posta em prática, né? Surgem muitos impasses que dão origem, então, a toda a crise de 1968 e toda uma legislação pertinente. É aí, então, que se institui um sistema departamental, de vestibular unificado, dos ciclos básicos, enfim, dos créditos, das disciplinas, da reformulação da carreira e, inclusive, da reformulação da pós-graduação. E a pós-graduação passa a ser percebida como um agente de transformação, um agente transformador, como a gente já também falou aqui. Então, é nesse momento que se cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e tem toda uma reforma que vai passar pela CAPES e por todos os outros órgãos ligados à pesquisa dentro do próprio MEC. Aí, a partir daí é que se elabora um Plano Nacional de Pós-Graduação, né? Que sempre eles são baseados no desenvolvimento científico e tecnológico. É importante ressaltar aqui que a pesquisa ela avança, ou essas organizações elas têm sucesso ou não, à medida que a conjuntura econômica do país é favorável. Então, nos momentos de recessão, a pesquisa também sofre essa recessão e nos momentos de avanço ela consegue dar passos ou avançar também, né? Os graus de mestre e de doutor vão ser vinculados à carreira do magistério. Tanto que em 65, no país, existiam 23 mestres e 10 doutores. E em 77 já são 609, 213 doutores, né? E na Universidade do Paraná, ela vai ser, a sua estrutura organizacional vai ter então que acompanhar essa estrutura, essa legislação federal. Então nós vamos ter uma primeira reforma em 1970, mas essa reforma não vai ser encampada ou não vai ser aceita pelo governo federal, tanto que em 73 teremos que reformular. E nesse momento então são criados, os setores, né, e os departamentos e a organização que a gente tem hoje. Isso. Muito bem. Isso. E a ideia é sempre essa que passou, é de que a universidade ela tem que ser organizada para o progresso, né? É sempre esse discurso, nesse sentido, tá? Uma outra questão interessante é que essa organização em setores e departamentos vai levar também à coordenação central dos cursos de pós-graduação. É uma novidade também que vai aparecer aí. A Pró-Reitoria de Pesquisa e de Ensino e Pesquisa, ela é criada em 74 e só em 99
que essa pró-reitoria vira Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Então, ela visava integrar, né, a formação ao desenvolvimento científico com qualidade e com pesquisa. Nessa conjuntura também, eles criam o banco de dados das informações, quer dizer, me fugiu o nome agora desse banco, mas a Universidade Federal vai ser a segunda universidade brasileira a ter o seu banco de dados e de pesquisas informatizada. Cria também a Fundação para o Desenvolvimento da Ciência, da Técnica e da Cultura, que é a FUNPAR, dando então subsídios à manutenção de pesquisas e esse aporte aos professores, aos pesquisadores e aos cursos de pós-graduação. E essas experiências positivas da pós-graduação que vinham desde 1974, na década de 90, elas se transformam, aqueles cursos de mestrado agora se transformam em doutorados, aparecem também doutorados, né? Isso tudo fez com que não só a universidade se destacasse em relação ao panorama local, nacional, mas também internacional. Com o governo do José Sarney em 85, novamente será proposta uma revisão desta, já agora num novo momento político, né, as portas de um novo momento político, uma reformulação do ensino, que então para isso ele cria um grupo, que é o Grupo Executivo para a Reformulação da Educação Superior, que é o GERES, justamente para repensar. E, diferentemente das reformas anteriores, ele introduz agora o predomínio da pesquisa, as demais atividades. Então, a pesquisa seria um elo agregador, onde os pesquisadores ou os professores pesquisadores teriam condições de elevar suas condições de ensino e também teriam condições de oferecer à comunidade, né, participação nos projetos de extensão, né? A Lei de Diretrizes e Bases de 1996, estabeleceu os programas de pós-doutorado, né? E essa reforma administrativa, ela ocorre a partir de 1990, mas é também um momento de crise, porque ela vai determinar a redução dos custos e do corte do pessoal. É um momento em que todo aquele cabedal de intelectuais conseguidos ou agregados desde a década de 70, ela de certa forma vai pôr para fora da instituição, oferecendo aposentadorias vantajosas, enfim, e o corte do pessoal, né? Ela vai apontar também para o fim da gratuidade do ensino superior, quer dizer, não é só lá no regime militar que a gente vai ter isso, no começo, nesse momento também vai ser pensado de novo, né? E as mudanças todas relativas à aposentadoria, isso também vai gerar dificuldades e vai gerar impasses, que a gente vai ter momentos também de crise, né? Em relação às instituições de ensino superior e à comunidade universitária. E também os problemas orçamentários, quer dizer, é uma crise que não atinge só a universidade, mas atinge o país como um todo, né? Com as inflações, enfim, com as desvalorizações e assim por diante. E a própria PRPPG, ela vai adaptar os currículos a esse momento de crise, né? Ela vai expandir as suas ofertas dos cursos de pós-graduação, ela vai enfatizar os seus programas de iniciação científica, né, com o EVINS e outras modalidades. A universidade também vai buscar um processo interdisciplinar de valorização dos grupos emergentes, né, sobretudo no âmbito da pós-graduação. Então, nós vamos assistir parcerias de pós-graduação entre departamentos, entre setores, mas também interinstitucionais. E as respostas a esse momento de crise que a universidade dá será a integração da universidade com os setores produtivos, né, através dos seus convênios nacionais, institucionais, com entidades e, enfim, pesquisadoras, outras instituições universitárias, mas também com empresas, né? Vai ter todo o apoio dos órgãos de fomento
nacional e, enfim, às vezes até internacional, né? Vai participar de ações multi-institucionais, tanto públicas quanto privadas, envolvendo as mais diversas áreas do conhecimento, articula todos os currículos com o mercado de trabalho e vai intensificar a participação internacional, ou seja, sobretudo no Mercosul e os convênios com o grupo Montevideo-Algen, né? E que geram oportunidades de intercâmbios e também de cooperação. É interessante perceber, então, que hoje a universidade ela se destaca no ranking nacional e eu também diria que no ranking mundial. Por favor, você podia passar? Pode continuar. Aí, por favor. Então, essa semana, segunda-feira, eu trouxe aqui a Folha de São Paulo, mostrando que o Sul e o Sudeste tem de 25 instituições de nível superior, 19 têm mérito, os maiores méritos estão realmente concentrados no sul do país. E num quadrinho ali que não aparece, mostra assim, que na lateral, que o número de cursos entre os 10 melhores do ensino, a Universidade Federal do Paraná tem 11 cursos que estão entre os 10 melhores no país. Por favor, aí. Não, volte. Isso. E nessa chamada onde eles trabalham, essa pesquisa com 192 universidades públicas e privadas no país, a Universidade Federal do Paraná ocupa a 9ª posição, né? E nisso ela está em 10º lugar na pesquisa no panorama nacional, 13º em relação à institucionalização, em 6º lugar em inovação e 10º lugar no ensino, e a sua média em relação à USP, que tem 96,89 pontos, e a Universidade Federal do Paraná tem 90,10 a sua média. O que significa que no ranking nacional esse sonho que foi acalentado nos primeiros anos, que depois de todas essas reformas, sobretudo na década de 50 e depois agora nos anos 90 para cá, ela realmente atinge seu objetivo de se transformar uma instituição padrão, uma instituição importante no panorama nacional e mais que tudo ainda, né? E há uns dias atrás apareceu um ranking das 500 melhores universidades do mundo e lá está a Universidade Federal do Paraná, né? Se eu não me engano, ela ocupa 140 ou 190, me perdeu a sua posição dentro das 500 melhores do mundo. É uma coisa que a gente não tem essa visibilidade. Então, o que significa que realmente esse empenho na pesquisa, esse empenho na melhora dos seus profissionais, de agregar a pós-graduação à carreira, agregar a pós-graduação, a formação de novos pesquisadores, novos intelectuais que vão atuar na sociedade, está transformando a Universidade Federal do Paraná num ponto importante de referência para a cultura, para o ensino, para a tecnologia, não só do Paraná ou de Curitiba, mas do sul do país e do Brasil. E ela tem um papel importante também a nível internacional, porque hoje a universidade tem convênios de pesquisa e de assessoria de pesquisa nos 5 continentes, dos mais variados temas, com não só instituições, mas empresas, inclusive, que vêm se valer, né, do nosso cabedal cultural ou intelectual. Um bom exemplo disso que foi falado aqui é a importância de Itaipu para a universidade, mas se vocês tiverem oportunidade de conhecer, vale a pena conhecer o CHPAR no Centro Politécnico, onde eles têm os protótipos das hidrelétricas do mundo inteiro, porque no Canadá, na Ásia, na África, eles pedem para a Universidade Federal do Paraná montar, né, esses equipamentos. Existe todo um suporte de pesquisa em relação à engenharia florestal para a América Latina, para a África, para a Ásia, né, mesmo para a América do Sul.
Então, a gente repara que nos mais diversos campos da ciência, na genética, nos transplantes, a Universidade Federal do Paraná, ela é atuante, ela é importante, né, nas suas áreas de ação. Quer dizer, isso considerando toda a nossa dificuldade, né, sobretudo orçamentária e financeira. Imagine se a gente conseguisse dar um salto de qualidade e superar, né, essas questões. E lembrando que essa importância, ela fez com que a universidade se transformasse em um centro irradiador de cultura, criando então, formando gerações de pesquisadores, gerações de profissionais atuantes no mercado, nos setores públicos e privados, dando um exemplo, né, de cidadania, criando o cidadão, né, retornando esse cidadão formado para a sociedade. Então, eu agradeço a atenção de todos, né? Obrigada. Maria Tarcisa Silva Bega e Sandra Sueli Soares Bergonzi. Extensão Universitária, Institucionalização Tardia. Bom, eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar a todos, em especial aos organizadores desse evento, os organizadores desta obra que nós estamos hoje com o lançamento, o professor Ricardo Costa de Oliveira, o professor Renato. Quero também fazer um agradecimento ao professor Baranov, que foi sempre um entusiasta, independente da comemoração dos 100 anos, para que todos nós, professores e pesquisadores, trabalhássemos no sentido da preservação, da memória, da história da universidade, na reconstituição dos documentos, na não perda dos documentos relativos à universidade. Então, eu vou falar sobre a extensão universitária e nós temos um subtítulo, a institucionalização tardia, que tem tudo a ver com o que nós estamos discutindo até agora. Esse trabalho foi feito por mim e pela professora Sandra Bergonzi, que é professora do Departamento de Psicologia, que nesse momento está impossibilitada de participar conosco. Nessa discussão sobre a extensão universitária, nós tentamos trabalhar com 4 eixos. O primeiro, traçar uma visão histórico-processual sobre os mecanismos que possibilitaram a emergência dessa ação de articulação entre a universidade e a sociedade. Então, uma discussão mais geral sobre a extensão. Num segundo momento, um balanço sobre o momento fundador da extensão na UFPR. Num terceiro momento, a sua institucionalização na década de 90 e reflexões com relação ao futuro, no sentido de em que medida que se projetam práticas internas, como também as demandas colocadas no nível da política pública do ensino superior no Brasil. Então, trabalhando um pouco nessa primeira parte do percurso histórico da extensão universitária, nós temos a primeira vez que esta expressão surge na discussão do ensino superior, é no Estatuto das Universidades Brasileiras, no Decreto 19.851, de abril de 1931, em que há 2 artigos em que se há uma primeira referência à extensão, sempre no sentido de formação e de oferta de cursos de extensão. E é interessante o artigo 35 que ele diz: cursos de extensão universitárias destinados a prolongar em benefício coletivo a atividade técnica e científica dos institutos universitários. Ainda não se fala numa ideia de universidade. E no artigo 42, a extensão universitária será efetivada por meio de cursos e conferências de caráter educacional ou utilitário, uns e outros organizados pelos diversos institutos das universidades, com prévia autorização do Conselho Universitário. E no artigo 109 diz: a extensão universitária destina-se à difusão de conhecimentos filosóficos, artísticos, literários e científicos em benefício do aperfeiçoamento individual e coletivo. É muito claro no Estatuto das Universidades Brasileiras, que é um avanço para a época, que a extensão ela ainda tem um caráter de domesticação das sociedades, ou seja, ela é um caminho ainda de via de mão única, em que a universidade leva o conhecimento produzido nesse espaço de alto saber para a sua população. Então, há uma expressão do Paulo Freire, ele diz que é uma concepção domesticadora e autoritária que está presente
Ou seja, algo muito típico e muito próprio dos anos 30 do governo Vargas. O que nós vamos ter? Isso predomina nos anos 30 e 40, e nos anos 50 nós temos pela primeira vez o movimento estudantil, a UNE, tendo um papel fundamental no empreendimento de movimentos culturais e políticos que são reconhecidos como fundamentais para a formação de lideranças intelectuais. Então, nesse momento, pela primeira vez, a extensão ela começa a ser pensada ainda no sentido interno da universidade, no movimento de baixo para cima, com a presença dos estudantes, trazendo a dimensão dos movimentos sociais. Esse movimento é dos anos 50 e ele é calado nos anos 60 com a ditadura militar, em que essa perspectiva de emancipação que se insinua, né, pelo movimento estudantil, ele é substituído pela noção de uma extensão universitária de caráter assistencialista. Os projetos permanentes, então, em gestação dentro das universidades, são substituídos por ações pontuais de instituições alheias às universidades. O exemplo mais claro para nós é o que o regime militar nos traz, que é o projeto Rondon, o CRUTAC e a extensão rural, né, cada um dentro de vários ministérios, que são desenvolvidos de forma centralizada, nacional, com articulação entre os ministérios militares, da agricultura, da saúde e do interior. Então, é um reforço à noção assistencialista da extensão. A própria LDB de 61, que já foi falado, já foi tratado com relação à pesquisa, ela também referenda esses mesmos princípios do decreto de 1931 e que, de certa forma, é um retrocesso àquele avanço havido nos anos 60. Em 68, com a Lei 5.540 da reforma universitária, é interessante porque se ela pode significar um retrocesso do ponto de vista dos avanços políticos e de participação, ela estabelece, por sua vez, a obrigatoriedade dos cursos e serviços voltados à comunidade. Ou seja, se estabelece de fato, em 68, a obrigatoriedade da extensão, sem discutir aqui qual é o caráter que tem essa extensão. Em 75, em plena vigência ainda do regime militar, né, nós temos aí um movimento do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, o CRUB, junto com o Ministério da Educação, eles se alinham para definir a função das universidades. Então, é um momento em que se começa uma rediscussão do papel das universidades e aí a extensão ela assume uma definição de que ela deve se sustentar sobre 3 eixos básicos. O primeiro, a prestação de serviços à comunidade. O segundo, a realimentação da universidade, então é uma extensão endógena, né? E a integração das duas. Na década de 80, nós vamos ter o que? A criação do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas, que foi criado durante o primeiro Encontro Nacional de Pró-Reitores de Extensão em 1987, ou seja, nós já estamos falando às portas da Constituição, nós já estamos falando de um período em que a questão da abertura e da redemocratização está colocada no ambiente da sociedade brasileira, portanto, o fórum e esse encontro, né, de pró-reitores, ele acontece exatamente nesse momento, ou seja, em 1987 é que nós vamos ter uma primeira articulação de baixo para cima, ou seja, das organizações das universidades no sentido da definição de um conceito de extensão. Esse conceito é construído ao longo dos anos 90 e nos anos 90 nós temos o primeiro Plano Nacional da Extensão que tem uma definição, e eu vou me permitir aqui ler porque ela é muito longa e ela ainda se mantém presente em todos os documentos, que diz o seguinte: a extensão universitária é o processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a universidade e a sociedade. A extensão é uma via de mão dupla, com trânsito assegurado à comunidade acadêmica que encontrará na sociedade oportunidade de elaboração da praxis de um conhecimento acadêmico. No retorno à universidade, docentes e discentes trarão um aprendizado que, submetido à reflexão teórica, será acrescido àquele conhecimento. Esse fluxo, que estabelece a troca de saberes sistematizados, acadêmico e popular, terá como consequência 2 pontos. A produção do conhecimento resultante do confronto com a realidade brasileira e regional,
a democratização do conhecimento acadêmico e a participação efetiva da comunidade na atuação da universidade. Além de instrumentalizadora desse processo dialético de teoria prática, a extensão é um trabalho interdisciplinar que favorece a visão integrada do social. Ou seja, é um conceito bastante avançado para tudo que vinha se produzindo, mas muito consoante aos ventos dos anos 80 e dos anos 90. Bom, a Constituição Federal de 88, ela aprova a autonomia universitária. Até então é importante lembrar que nós temos no nosso discurso de docentes e no nosso discurso como comunidade universitária a questão da autonomia quase como um mantra, né, como uma verdade, e ele é um texto que entra pela primeira vez do ponto de vista legal, na Constituição em 88. Então, é algo de há uma geração atrás, há 25 anos atrás. Então, é muito pouco tempo a discussão da autonomia. E também traz para o texto constitucional a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão, dando à extensão, pela primeira vez, um caráter homólogo, o mesmo nível do ensino e da pesquisa. Por isso, nós chamamos a nossa reflexão de extensão como uma institucionalização tardia. Enquanto a pesquisa e o ensino, né, o ensino e depois a pesquisa, eles são constitutivos da noção de universidade, a extensão, ela é uma irmã mais nova, eu diria, uma prima mais pobre, de perna um pouco mais curtas do ponto de vista do seu financiamento e da sua institucionalização. Então, no artigo 207 diz a Constituição, o nosso mantra também como professores, né? As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão. É a primeira vez que isso é escrito no texto da lei. Bom, a LDB de 96 reafirma e detalha entre os objetivos da universidade a extensão, no seu artigo 43, em que ele diz que cabe à universidade incentivar o ensino de pesquisa e investigação científica, comunicar o saber através do ensino e promover a extensão aberta à participação da população. O que nós vamos encontrar ainda no corpo legal? Nós vamos encontrar, depois da LDB em 96, na Lei 10.861 de 2004, que cria os SINAIS, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, que traz aqui toda a questão do desempenho dos estudantes e coloca a extensão do ponto de vista da avaliação com o mesmo peso do ensino e da pesquisa. Portanto, do ponto de vista histórico, foi ontem, né? Nós estamos falando de algo que aconteceu já no governo Lula. Então, a avaliação passa a ser um elemento de avaliação, a extensão é um elemento de avaliação em igual peso do ensino e da pesquisa. Se nós construímos isso, é o que cabe a gente refletir, né? Então, se do ponto de vista do processo histórico da extensão é isso que nós temos, cabe a gente discutir do ponto de vista da nossa universidade como é que a extensão caminhou. Aqui foi a parte, eu diria, a mais bacana dessa pesquisa e da nossa investigação. Nós fomos aos arquivos da extensão buscar os registros iniciais e localizamos os livros de registro da extensão desta universidade. Embora a gente tenha já toda uma história de articulação dos cursos com a comunidade, isso vem desde os anos 30, 40, com trabalhos de fato daquilo que poderíamos chamar de uma extensão rural e de ações na área de saúde no interior do estado. Nós vamos ter o primeiro registro da extensão em 1949, é de um curso que ele foi registrado no dia 24 de setembro, ou seja, nós estamos quase numa data de aniversário, um curso na área de saúde com o título Alergia, com 126 inscritos. Esse curso, ele é o curso que abre o livro de registro, é um livro ata, que ele é rubricado, ele é assinado pelo reitor, Flávio Suplicy de Lacerda, que rubrica todas as páginas, todas as folhas do livro. Então, a extensão é algo tão pequeno que ela acontece todo o seu registro dentro do gabinete do reitor. Nós trabalhamos com os 3 primeiros livros de registro entre 1949 a 1961. A gente apresenta nesse artigo um conjunto de informações dos 10 primeiros anos de extensão, demarcando aquilo que nós chamamos de uma agenda de pesquisa da extensão.
Então, esse é um documento que é a primeira vez que ele é apresentado a público e fica muito claro um caráter assim, a extensão na universidade nos seus 10 primeiros anos, que coincide com a federalização, com essa institucionalização do que nós conhecemos hoje a universidade. Eles são cursos oferecidos, em geral, vinculados às faculdades de filosofia, às faculdades da área de saúde, de tecnologia, e eles são... vou aqui passar alguns números. Nós tivemos, ao longo de 10 anos, 139 cursos de extensão oferecidos, sendo 56 na área de saúde, 35 na área da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 30 na grande área de tecnologia e exatas, porque aí a gente não consegue demarcar o que é da engenharia e o que é da matemática, que então está na área da filosofia, então precisaríamos depurar um pouco mais as informações. 8 na área de economia, 7 do direito, 3 não identificados. Então, este é o tamanho da extensão nos primeiros 10 anos da Universidade Federalizada. É interessante também que na década de 50 e 60, a universidade assume funções que não seriam sua, de origem, que são as funções da cultura. Ela passa, por falta de uma institucionalização dos aparatos culturais no Paraná e em Curitiba em particular, ela assume a função de criação dos grupos artísticos. E isso vai demarcar a organização da extensão até hoje. Então, nós temos o coral da universidade, que é criado em 1958, criado com a inauguração do Teatro da Reitoria. No momento da inauguração de todo esse complexo central aqui, o edifício Dom Pedro I, o edifício Dom Pedro II, onde estão a Faculdade de Filosofia, a Faculdade de Economia, de Ciências Econômicas, o complexo da Reitoria, e o coral ele é criado para a inauguração do teatro. E a Orquestra Filarmônica Juvenil em 1962. Essas estruturas culturais, elas seguem ao longo do tempo, elas estão presentes até hoje, e nós tivemos aí, no caso do coral, ele teve uma reformulação em 88, ou seja, 30 anos depois, nós temos a primeira reformulação, vinculando um pouco mais a formação acadêmica dos cantores, né? Ou seja, articulado aquilo que a Faculdade de Filosofia oferecia. E em 94, esse grupo do coral dá origem ao grupo de MPB. Ele continua, mas dá origem a esse grupo, né? Nós temos também a Orquestra Filarmônica em 62, que ela também passa ao longo do tempo por reformulações, que vai dar origem, que era a Orquestra Filarmônica Juvenil, hoje ela é uma orquestra filarmônica. Nós temos nos anos 80 a criação do grupo de dança, que dará origem à Companhia Tessera, que ela é formada também a formação de corpo de dança, principalmente infantil e juvenil, e depois de lá nasce o curso de dança moderna. Nós temos ainda nos anos 90, e é a última informação que nós temos de criação de grupos artísticos originais, que é a criação da Companhia de Teatro Palavração. Então, essa estrutura que a universidade cria é uma estrutura de cultura que ela, de alguma forma, ela vem suprir uma demanda. A nossa grande discussão, e isso nós estamos discutindo, acho que desde o início dos anos 2000, o quanto a universidade tem a função de ter grupos artísticos, uma vez que os aparatos culturais passam a ser assumidos pelo Teatro Guaíra, pela Fundação Cultural, e o quanto nós não estamos, de fato, nos sobrepondo numa área de sombreamento. Não que isso seja ruim, mas o quanto isso drena recursos e o quanto as outras 7 outras áreas temáticas da extensão deixam de ser cobertas por uma hipercobertura na área de cultura. Essa é uma discussão que está longe da universidade ter apaziguada. Ela é uma discussão permanente e, eu diria, necessária que seja sempre feita. Qual é a nossa discussão, então, que a gente aponta aqui num primeiro momento? Qual é o lugar da área de cultura dentro da PROEC? Ou seja, como que ela entra administrativamente dentro da PROEC e como é que ela se articula com o ensino e com a pesquisa e com a pós-graduação. Bom, como eu havia colocado para vocês, se no plano nacional a institucionalização da extensão vai acontecer em 87, no primeiro Encontro Nacional de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras, a nossa universidade é um pouco mais tardia, porque ela ainda não tem uma pró-reitoria de extensão,
Quem participa desse encontro é o pró-reitor de assuntos comunitários, o professor Mário Pederneiras, que depois, em seguida, vai ser o vice-reitor na gestão do professor Carlos Alberto Faraco, que fará a nossa grande reformulação administrativa da universidade na gestão 90-94. Em 90, então, com a vitória do Faraco e Pederneiras à reitoria, é criada a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, a PROEC, que é juntando atividades que estavam, então, na Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários, a PRAC, e na PROS, Pró-Reitoria de Órgãos Suplementares. É o momento da organização do desenho institucional que nós conhecemos hoje com ligeiras modificações. Nesse momento, então, nos documentos de campanha de Faraco e Pederneiras, se constrói pela primeira vez uma concepção muito clara, muito orgânica do que essa universidade vai entender por extensão. Então, ela vai dizer, cabe então à extensão estimular a criação de espaços de trabalho multidisciplinar, envolvendo a comunidade acadêmica no processo de produção e transmissão crítica do conhecimento, principalmente por meio de articulação com a sociedade. Buscar a integração das diversas áreas de criação e transmissão do conhecimento científico, artístico e desportivo e garantir, através de programas e projetos, espaço de expressão à pluralidade cultural para que a universidade possa permanecer aberta à criação diferenciada e ao conhecimento crítico do mundo. Está muito consoante com o Plano Nacional da Extensão. O texto tem o mesmo tom e a mesma medida e a mesma concepção de extensão. Essa pró-reitoria, então, ela é composta pelo gabinete, 3 coordenadorias internas, que são as coordenadorias de extensão, a coordenadoria de cultura e a coordenadoria de eventos, e mais 3 órgãos suplementares, que, pelas suas características, têm atividade de extensão. O Museu de Arqueologia e Etnologia de Paranaguá, MAEP, que depois vai se tornar MAI, e cai, né, o P de Paranaguá. A editora e livraria da UFPR, que estamos aqui num evento, né, de dentro, e o Centro de Educação Física e Desporto, que depois, em 96, ele vai passar para o setor de Ciências Biológicas. Bom, nessa estrutura das coordenadorias, a coordenadoria de eventos é a que mais sofre modificações. Ela, em 94, se torna coordenadoria de apoio à cidadania. Depois ela é rebatizada em 2000 como coordenadoria de apoio aos movimentos sociais. Depois coordenadoria de desenvolvimento social em 2002 e é extinta em 2010 sem que surja nenhuma outra coordenadoria no seu lugar. Então a Pró-Reitoria hoje tem uma estrutura de 2 coordenadorias. E essa era a coordenadoria que eu diria traz um elemento inovador, ela é extinta, porque ela é uma coordenadoria que tinha como função fomentar as atividades de articulação entre as demandas da sociedade, deixando bem claro o que se entendia como sociedade, basicamente os movimentos sociais, com vista à contribuição na formulação de políticas públicas. Também trabalhando os dados a partir do momento dessa institucionalização da extensão pela Pró-Reitoria, nós temos um quadro que a gente apresenta com os dados da extensão entre 1994 e 2010, que foi o ano que nós estabelecemos como data limite para podermos pensar nessa reflexão. O que a gente tem, separando cursos, projetos e programas, é que a universidade teve um pico, e ela sempre produziu muito mais cursos de extensão, embora a partir de 2006 nós tenhamos uma diminuição gradativa do número de cursos de extensão, basicamente pela dificuldade da viabilização dos cursos no sentido da documentação, da titulação, emissão de certificado, e eu diria, aqui sem nenhum medo de errar, na condição de professora DE e de quem foi pró-reitora, na leitura de custos e benefícios, os professores tendem muito mais às atividades de pesquisa do que às atividades de extensão, que são, por sua vez, muito pouco contabilizadas na nossa carreira docente. É importante dizer isso é um dado importante, não só da nossa universidade, mas também na nossa universidade, que nós não conseguimos resolver. Então, nós temos uma queda no número de cursos, uma estabilização no número de projetos, que variam em torno entre 100 e 120 por ano, e um aumento
significativo do número de programas de extensão, que em 94 eram 8 programas e em 2010 nós temos 29 programas. Esses dados todos nos permitem algumas conclusões. A primeira é que a extensão ela envolve uma gama muito complexa de atividades, não só pelo seu conteúdo, como pela sua formulação. Se um curso pode ser reconhecido como tal a partir de 20 horas, um programa de extensão ele pressupõe uma articulação com a pesquisa, com o ensino, ele pressupõe uma estabilidade, uma durabilidade de pelo menos 2 anos. Então, o que nós temos aqui é um crescimento desses movimentos mais articulados com a pesquisa, o que eu acho que, do ponto de vista da extensão, talvez seja a condição da sua sobrevivência e da sua participação no triplé da indissociabilidade. Olhando, então, esses programas, porque eu acho que é o que tem mais substância, mais conteúdo, nós observamos 2 vocações que eu chamaria vocações naturais, entre aspas. O primeiro eixo dessas vocações é o da formação de professores / alta cultura. E aí, embora eu seja originária da Faculdade de Filosofia, não dá para deixar de reconhecer a centralidade da Faculdade de Filosofia e o Instituto de Educação nesse grande eixo, que é um eixo formado por professores pesquisadores, tá? Que atuam em cursos de licenciatura e que, pela exigência da integração com a educação básica, desenvolve ações continuadas buscando a melhoria da qualidade da articulação entre esses 2 níveis da educação. A gente tem alguns exemplos de projetos de longa duração, de programas. Um deles é o CELIM, vinculado ao curso de Letras, o projeto Fibras, vinculado ao curso de Física, o Museu de Ciências Naturais, e toda uma área na educação de formação continuada de professores da educação básica. Então, esse seria um grande eixo nos programas de extensão. Talvez mais da metade dos programas estejam centrados nessa grande área originária, né, inicialmente da Faculdade de Filosofia. Um outro eixo é o eixo da área da assistência. E aí a gente tem a área das ciências da saúde e das ciências agrárias. A marca dessa área é a prestação de serviços, voltado tanto à área da saúde humana e animal, a disseminação de conhecimento de técnicas agrícolas. Então, ela recompõe aquele modelo inicial, ou seja, de levar ao campo, levar aos municípios, levar ao interior do Paraná o conhecimento produzido dentro da universidade. A partir do momento que se cria um quadro de universidades estaduais e que elas ocupam espaços que antes os programas e os projetos e os cursos de extensão da Federal atingiam, a universidade passa a ter a sua área, eu não vou dizer restringida, mas ela fica nucleada onde ela tem as suas bases. A grande região de Curitiba, ao extremo oeste paranaense, através do campus de Palotina, ao litoral paranaense e toda a discussão ambiental, né? E aí são trabalhos aí de questão ambiental, questão de ecossistemas específicos, principalmente o litoral e a Serra do Mar, e pesquisa e extensão na área de serviços de aproveitamento de recursos naturais e também uma área que cresce ao longo desse período, que é a área da organização dos trabalhadores. Vale lembrar que há uma coordenação vinculada à coordenadoria de extensão, que é a coordenadoria de apoio aos movimentos sociais e de desenvolvimento social. Então, a ação dessas 2 coordenadorias leva à criação desse eixo, que por melhor classificação, nós colocamos nesse grande eixo da assistência. Poderíamos, talvez, numa análise mais detalhada, talvez abrir um outro eixo aí, mas aquele momento que escrevemos esse artigo, assim deixamos. E, numa outra ponta, os cursos de extensão, que são cursos de curta duração, possibilidade de ser ofertado rapidamente, mas eles têm diminuído e têm sido substituídos por uma figura chamada eventos de extensão, por uma razão única. Os eventos muitas vezes têm o mesmo conteúdo do curso, mas ele é de mais fácil registro, porque o registro deixa de ser na pró-reitoria e passa a ser no nível setorial, ou seja, é uma descentralização da atividade de extensão, com muito mais sucesso do que o modelo centralizado dos cursos. Colocado esses dados, e aí eu acho que vale a pena falar desse material todo que está para ser pesquisado,
nós trabalhamos com os primeiros anos. É preciso, sim, um levantamento. A PROEC tem, a despeito de outras áreas, ela tem registros bastante significativos. Alguns setores também têm registros significativos dos cursos. Nós precisaríamos começar a trabalhar com o desenho de quem são essas pessoas que participam. Eu e a professora Sandra nos debruçamos assim, com muita curiosidade sobre esses livros, e é interessante porque os primeiros cursos, principalmente na área da Faculdade de Filosofia, de Economia e de Direito, que eram de acesso, vamos dizer, mais fácil, nós temos toda a elite paranaense, todos os sobrenomes que o professor Ricardo apontava, professores e alunos da universidade, que depois vão ocupar grandes cargos no Estado, na própria universidade, participando desses cursos. Quando a gente vai olhar lá, nós encontramos nomes de engenheiros, de médicos, de advogados, fazendo cursos na economia, na Faculdade de Filosofia, curso de História. Então, naquele momento, os cursos tinham essa função socializadora. E eu acho que isso é algo que precisa ser melhor estudado. Nós não tivemos tempo no limite desse trabalho, mas é uma agenda de pesquisa. Quem é que estudou o que com quem? Além do seu curso de graduação. Os outros mecanismos de socialização que a extensão permitiu. O que nós temos aí para o futuro? Nós temos que discutir, a partir dos anos 2000, principalmente, com a democratização das universidades, nós temos que discutir como é que a universidade vai fazer a sua extensão. Tá? Se na pesquisa e no ensino há um problema de financiamento, mas há financiamento e há estruturas institucionais federais de aporte de recursos, na extensão isso não acontece. A extensão ela é feita basicamente por adesão nas sobras e nas franjas dos recursos orçamentários das próprias universidades. Eu me lembro, na gestão 2002-2006, de discutir com o professor Carlos Antunes, quando foi secretário da CESU, a necessidade de uma linha de financiamento para a extensão que não viesse carimbado de extensão para pobres, extensão para os excluídos. Essa foi uma longa discussão que nós fizemos, mas era a condição única que havia naquele momento de se tentar linhas de financiamento que tivesse alguma perenidade dentro do MEC para a extensão. Por isso que nós falamos na extensão como uma institucionalização tardia. Em alguns momentos de luta política em favor da extensão, a gente sempre chamava a extensão de prima bastarda, da filha bastarda. Eu não vou chamar mais de filha bastarda. Eu acho que ela é uma filha temporona que ninguém soube bem como lidar. Talvez a universidade já estivesse muito cristalizada em alguns procedimentos e a extensão é um fato novo, porque ela coloca para a universidade o desafio de responder a seguinte pergunta: quem paga essa instituição? Como é que ela pode entrar dentro dessa instituição? Se o mecanismo de acesso ao ensino e à pesquisa é meritocrático, é restritivo e é seletivo. Essa é uma grande questão que ela sempre volta na discussão da extensão, né? Exatamente por essa institucionalização tardia, a extensão ela não é uma atividade profissional no mesmo peso do ensino e da pesquisa. Ela ainda é feita a despeito dos novos programas de financiamento colocado por vários ministérios, e eu vou dar um exemplo do último criado, que é o PROESTE, que é um pool de ministérios que repassam recursos para projetos desenvolvidos pelas universidades na área de extensão. Ela ainda é feita por adesão. De fato, na nossa carreira docente, um professor pode passar a sua carreira inteira sem nunca ter feito extensão. Mas um professor não pode passar na sua carreira sem nunca ter feito pesquisa e ensina a sua atividade de contrato de trabalho. Somos contratados como professores do ensino de terceiro grau ou professores da educação básica tecnológica, né? Então, nossa classificação é como professor, a nossa condição é da sala de aula. Então, por não ter essa mesma condição, eu sempre digo que ela entra no tripé da indissociabilidade com uma perna mais curta, claudicante. E até hoje ela ainda está nessa condição. Bom, já falei um pouco sobre esse desafio que nós temos dos programas de extensão virem carimbados. E eles vêm carimbados e nós temos olhado como uma grande área de inclusão, uma área de crescimento e de institucionalização.
Me cabe sempre a pergunta, como pesquisadora, né, de olhar para um dado e não naturalizar esse dado. E pensar, se hoje os programas vêm para a superação do combate à pobreza, superação das desigualdades regionais, a inclusão de novos sujeitos sociais, jovens, adultos, analfabetos, mulheres, negros, índios, quilombolas, que eu acho que são programas absolutamente legítimos, me cabe a pergunta, no regime militar também era legítimo CRUTAC, extensão rural, projeto Rondon. Eu acho que nós temos que discutir exatamente isso que vem definido de cima para baixo e não é resultado de um processo de decisão, como é a da pesquisa e como é muitas vezes do ensino, da própria comunidade universitária. Essa, para mim, é a grande questão que nós temos que enfrentar em tempos de democracia consolidada. Um outro desafio que nós temos, eu acho que nossa universidade tem, e todas têm, mas a nossa tem, ainda é a integração e o fortalecimento dos vínculos entre a educação superior e a educação básica. Aí, as licenciaturas têm um papel fundamental. A antiga Faculdade de Filosofia e o Instituto de Educação, eles ainda têm uma centralidade nesse papel, porque esta é, sim, uma das funções da universidade e uma das funções precípuas da extensão. Também temos que enfrentar a questão, que eu diria muito séria, que é como a extensão entra na área da formação de recursos humanos. Hoje nós pensamos a formação de recursos humanos, que é um dos papéis da universidade, através da graduação, através da pesquisa. Como é que a extensão entra nessa formação? Acho que aqui é a nossa grande discussão. Os cursos de extensão têm mostrado que eles são momentos pontuais da formação. Não há continuidade, não há perenidade. Isso não quer dizer que não haja necessidade. Há, mas eles têm essa característica. Por fim, e aí como professora de política pública, olhando toda a experiência de extensão, me parece que há uma definição que ela é fundamental, que ela já foi feita de alguma medida para o ensino e para a pesquisa, que é a questão de linhas de financiamento constantes, perenes e com o mínimo de capacidade de autonomia e de participação dos professores e, no caso da extensão, a comunidade externa. Esse me parece o grande desafio que nós temos para a extensão. Aí a gente vai poder dizer que ela está, de fato, institucionalizada. Eu acho que é isso. Muito obrigada. Com relação à pergunta sobre os cursos aí, lá no início da universidade, no início das faculdades ainda, né, Faculdade de Medicina e outras, no curso de parteiras, se a gente for levantar todas essas informações, primeiro porque elas não estão organizadas, e aí a pergunta recorrente a todo o debate que nós estamos fazendo. Nós trabalhamos com material que tem registro a partir das pró-reitorias, que é o dado, ou melhor, a partir do gabinete da reitoria, quando tem a federalização, que você tem a figura do gabinete. Então, não é por acaso que em 49 é o primeiro livro. Não é que começa em 49. Em 49 nós temos um registro institucionalizado e centralizado. As informações de um trabalho de caráter, do que nós podemos chamar de uma extensão assistencialista, que é a base da extensão da saúde, sem problema nenhum, e não tem o demérito nenhum usar o termo assistencialista, ela vem junto, porque há dados e há elementos em algumas obras sobre a universidade que fala dessa ação da universidade no interior já nos anos 30. Nos anos 40. O primeiro registro é 49. Então, é necessário, sim, voltar às fontes das antigas faculdades, levantar nos arquivos das antigas faculdades todas as suas atividades, e aí, sim, num trabalho de pesquisa, num trabalho reflexivo, afinal de contas, quem constrói o objeto é o pesquisador, a gente olhar para esse material e ver o que era atividade de ensino, de uma possível pesquisa, de extensão e de gestão nas categorias que nós usamos hoje. Então, é necessário esse trabalho. Nós trabalhamos com o que estava institucionalizado. Então, o primeiro curso registrado no livro Ata da Extensão é o curso de alergia em 1949, curso da área de saúde. Com certeza, nós vamos encontrar muito mais coisa, porque na área da engenharia há, sim, evidências, e aí nas várias obras que falam das histórias dos cursos, há indicações.
Mas aí seria uma pesquisa não nas possibilidades que nós fizemos. Aí tem que ser um projeto acadêmico. Quem sabe desse nosso debate a gente consiga constituir um grupo de pesquisa com esse eixo condutor, que aí nós temos muita fonte e elas precisam ser trabalhadas. Com relação, professor Carlos, à questão da extensão ter sido vista no momento da redemocratização pelas esquerdas como algo, uma atividade típica de um controle social, vou usar essa expressão bem, um eufemismo, um controle social da universidade e da política sobre a sociedade, portanto, ia contra um projeto emancipacionista que estava presente no movimento dos professores, na esquerda universitária, de estudantes e de professores, isso de fato é um dado. Nós encontramos vários registros. No meu tempo de pró-reitora de extensão, eu ouvi muito esse discurso ainda. Veja, eu fui pró-reitora nos anos 2000. Eu ainda ouvi esse discurso em determinados grupos políticos da universidade. Eu diria que, paradoxalmente, quando uma tendência mais democrática ascende ao poder, ela leva sim a sua pauta, e aí aquilo que era negativo vira positivo. Então, se fazer projeto Rondon era uma atividade de direita, portanto a ser renegado, hoje nós fazemos uma série de projetos que, do ponto de vista da sua organização e do seu resultado, não sei se tem muita diferença do projeto Rondon, mas agora tem uma marca da esquerda, ou pelo menos uma marca democratizante, que é a questão da inclusão. Nós substituímos outros adjetivos pelo adjetivo da inclusão. Cabe a nós refletirmos como esses conceitos têm deslizado historicamente e como determinados conteúdos, por exemplo, o que se fazia no projeto Rondon, quem foi lá em alguns momentos, era a única possibilidade, de fato, de determinadas comunidades ter acesso ao conhecimento. E era a única possibilidade, de fato, dos filhos da elite branca do Sul ter contato com a realidade social do Brasil. O que muda, de fato, de substância, com os nossos novos projetos? Eu acho que essa é a discussão. Eu não estou aqui renegando o novo, mas eu acho que nós não podemos endeusar o novo como se ele fosse tão novo assim. Acho que essa, para mim, é uma questão de reflexão. E falo isso numa condição de quem sempre esteve por dentro da extensão e está hoje coordenando um programa de extensão que tem essa característica. Mas a gente tem que refletir criticamente sobre o nosso feito. Em relação ao comentário do professor Carlos sobre a reflexão da legislação que comandou a nossa instituição no começo dos anos 1910, nessa década, incluindo a reforma de 1911 e 1915, concordo plenamente, né, nesse paradoxo, enfim, de um momento em que se cria uma legislação e logo em seguida ela se desfaz, né, no ar. Quer dizer, com uma mão eles dão a condição e com a outra eles imediatamente tiram. Eu tenho lido uma série de artigos, enfim, de discussão sobre esse momento também, e é interessante perceber que, embora fosse uma ousadia ou uma tentativa que não foi alcançada durante o império da criação das instituições como uma universidade, mas sim faculdades e academias de ensino superior ligadas então ao Exército, com a Escola Militar ou com a Academia Imperial de Medicina ou as faculdades de Direito. A gente percebe que foi um grande salto de qualidade no começo da República, principalmente quando essa legislação abre portas para que aqueles sonhos, aqueles anseios que não puderam ser colocados em prática anos atrás se consolidassem. Então, não é só uma ousadia dos intelectuais do Paraná ou da situação como que eles viviam, ou, enfim, de todo um aporte já intelectual e financeiro conseguido, mas também essa brecha na legislação federal, e eles não deixaram passar, e não deixaram por menos. Então, aí também vem esse lado sensacional deles, de imaginar que eles não perderam a chance, quer dizer,
a situação mudou e eles tinham condições de participar e disseram presentes, estavam lá e conseguiram fundar a instituição. Mas, como ocorreu no Paraná, essas instituições de ensino superior ou essas universidades, elas foram sendo criadas no Brasil inteiro. E o que eles alegam, o que a maioria dos autores alegam, é que houve uma mercantilização do ensino. Então, novamente, o Estado agora, que sempre teve um monopólio, ele tem de novo, embora ele tivesse dado essa abertura, ele meio que perdeu as rédeas do processo. Então, ele quer de novo segurar, amarrar, fechar, no sentido de ter o controle. Então, uma das explicações que eu tenho encontrado e que é recorrente é em relação a isso, que justamente houve essa abertura, o Estado centralizado, de certa forma, descentralizou o ensino superior, perdeu esse controle e agora ele cria regras e mecanismos no sentido de amarrar, né, esse ensino de uma maneira pertinente nesse momento. Então, através de uma legislação, como bem apontado aqui, que não corresponde à realidade brasileira, e o que eu acho pior em relação ao número de habitantes é o fato que eles querem uma equiparação com alguma coisa que não existe, né? Aí, então, esse é o grande, para mim, é o grande debate. Como que eles vão equiparar uma coisa com uma coisa que não tem, com uma instituição que não existe, com uma instituição que não funciona como tal? Porque a maior parte das universidades no Brasil, elas vão ser fruto da agregação de institutos, de faculdades e de escolas. A pioneira nesse sentido de inovar, de pensar a universidade total, criar totalmente, é só em 61 com a Universidade de Brasília, né? Então, eles também ficam, acho que, reféns nessa legislação lá do começo dessas instituições. E por trás, agora é uma crítica, uma conclusão minha, acho que por trás desse panorama visível da legislação existe uma discussão política de egos, né, daquelas antigas faculdades ou institutos de nível superior que não conseguiram dar esse salto de qualidade, então eles se sentem preteridos, né, em relação a essa nova legislação. Porque no panorama político-educacional a gente vai ver sempre essa discussão. Eu não sou especialista em história da educação, mas a educação, a legislação, ela sempre funciona assim. Ela monopoliza quando aquilo chega aos limites ou as discussões são geradas de maneira muito intensa, ela abre. Dali a pouco ela fecha de novo, ela abre e fecha, né? Então, quando as coisas começam a dar certo no sentido de abrir a legislação e dar condições para que as instituições se superem e estão correndo bem, indo bem, o governo pega e monopoliza. E esse jogo ele tem feito sempre, não só em relação ao ensino, mas em relação à pesquisa e à extensão. Exatamente. Não é? E, quer dizer, realmente merece uma reflexão maior, né? E, sobretudo, entender quais são os intelectuais, que esse estudo eu não tenho, de quais são os intelectuais que propuseram a primeira e a segunda reforma. Com certeza é uma disputa de poder. Bem, a Universidade do Paraná e a Universidade Federal do Paraná, né, ao longo desses 100 anos, produziram uma infinidade imensa de documentos. Documentos oficiais, documentos referentes à sua produção, à sua administração, enfim, envolvendo todas as áreas, todos os setores e todos os momentos políticos. Essa documentação fica de guarda e acervo da própria instituição, mas ela não tem uma política integradora ou de guarda dessa memória, no sentido que nós, historiadores, entendemos um centro de referência para essas memórias. E cada unidade, de uma certa forma, à sua maneira, tem guardado e, enfim, conservado essa documentação.
Mas nós sabemos que historicamente esses documentos eles vão se perdendo, não só pelo uso, pela má conservação, pelo não uso, pela falta de critérios para guarda e mesmo pelas próprias condições em que eles se encontram, por vezes em locais que, enfim, sofrem a ação do tempo ou a ação de fungos, enfim, de outros elementos que vêm danificar essa documentação e com certeza essa memória. Então essa documentação ela deveria estar agrupada em determinados centros ou num grande centro de memória, onde a documentação produzida pela instituição fosse guardada. Também deveria fazer parte dessa guarda ou desse acervo toda aquela documentação produzida pelos seus pesquisadores, pelos seus alunos, enfim, que também ajudaram a participar e a construir essa vida na universidade. E some-se aí, então, todas as formas de mídia, né, a gente pode dizer assim, da informação. Hoje, então, são aqueles documentos orais, as fotografias, os iconográficos, enfim, a documentação oficial, a documentação não oficial. E some-se a isso ainda tudo a vivência das próprias pessoas que podem contribuir com esse acervo, não só o que elas têm, mas as informações que elas possam vir a dar, né? E além de tudo, a documentação indireta, ou seja, os jornais de época, os programas de televisão, os programas de rádio, o cinema, as propagandas, enfim, é tão imenso esse leque de informações sobre a universidade que dificilmente uma pessoa possa dar conta de guardar na memória essa documentação, enfim, o seu conteúdo, né, e onde ela estará para ser disponibilizada. Porque o que a gente encontra hoje é uma dispersão dessa documentação, considerando o fato de que a universidade passou por vários momentos históricos, então, por vezes, determinada informação fazia parte de um setor, de um departamento ou de uma unidade, e hoje já não faz mais, já não pertence, já é alguma coisa meio que sem dono, né? Essa cultura também de que a documentação histórica é papel velho, a gente também tem, apesar de estarmos falando da universidade, e as pessoas, então, que têm um certo reconhecimento por isso, elas se apaixonam e dizem, não, eu vou preservar, então eu vou levar para casa. Quer dizer, como que você vai resgatar essa documentação que se foi? Você nem sabe para onde é que ela foi, né? Então, eu acho que hoje a universidade está vivendo um tempo difícil nesse sentido. Um pesquisador muitas vezes não faz a história da nossa instituição pela falta de acesso a essas informações. Quer dizer, nós estamos deixando de formar outros pesquisadores e um grande exemplo está aqui, entre nós. Todos falaram aqui da dificuldade de achar documentação, né? O tempo que perderam nesse sentido, os buracos negros que tem nessa documentação de informações que não são encontradas, que não são achadas, quer seja pela falta de guarda, mas também temos a questão política, sobretudo a documentação dos períodos de ditadura. Então são muitos fatores que se somam, e se a gente não adotar rapidamente uma política de guarda e conservação, a gente está fadado a trabalhar só com migalhas, né, daqui para frente. A tendência vai ser essa, justamente por uma falta de uma política institucional. Lógico que vai ser difícil começar a prática, mas um dia tem que se dar o primeiro passo e começar, né? E a gente espera arduamente que essa nova atual gestão e as futuras deem uma ênfase maior nesse sentido. Você vai sugerir um arquivo? Em reunião durante as comemorações dos 100 anos ou do Comitê dos 100 anos, foi sugerido isso, que se criasse esse centro de memória
a gente poderia coletar ou ter todo um critério para que os setores, os departamentos entregassem essa documentação de guarda. Eu posso dar o exemplo do nosso departamento de História. A gente tem toda uma documentação, por exemplo, que vem lá desde dos primeiros anos dos cursos de pós-graduação. A infinidade de papel, de informações que corresponde a isso é tanta que simplesmente, então, o que se fez? Arrumou um quartinho num outro andar onde toda a documentação está lá, tipo, arquivada. Quer dizer, isso ocorre num departamento, né, de História. Então, e isso vai ocorrer em todos os departamentos da universidade, em todos os setores, né, em todas as unidades administrativas. Quer dizer, o que fazer com aquela documentação? Ela ocupa um espaço, ela ocupa uma sala, poderia ser um laboratório de pesquisa, poderia ser uma sala de aula, poderia ser um espaço de confraternização. Não, está ali guardando papel. E as pessoas dizem, isso é papel velho. Muda a secretária, vai lá, tira tudo do lugar, empilha tudo de outro jeito. Né? E é assim realmente que funciona. Né? Eu tenho exemplo também do setor de saúde, onde toda a documentação antiga da antiga faculdade, desde a sua criação, está em um armário. E eles tratam como o armário do papel velho. Então, o diretor precisa de mais espaço na sala, carrega tudo para outro canto, carrega tudo para outra sala, carrega tudo para o corredor. Né? E ali a gente tem documentos originais do próprio Nilo Cairo, de cartinhas que ele escreveu, e aquilo roda, qualquer um consulta, qualquer um tem acesso. Quer dizer, a gente precisa, sim, ter essa política de guarda e documentação e um centro de memória. Então, que fosse não só esse material com a base no papel, né, mas também com as imagens, os filmes, enfim, todo o material iconográfico. Fica aqui uma sugestão.